Shalom, shalom, Hag Pesach Sameach. Estamos de volta com nossas aulas de hebraico. Hoje, como sempre, né? Nós vamos fazer hebraico bíblico novamente. Se o Eterno permitir, logo faremos a introdução ao hebraico moderno com verbos, né? Conjugações dos verbos, conjunções das palavras, né? Tudo isso que a gente precisa aprender para realmente falar o hebraico. Mas o importante, meus irmãos, o mais importante é você saber conectar-se com a luz, com o Eterno, com Hashem, no idioma sagrado. Então, quanto mais nós estudarmos o hebraico bíblico, ou seja, o hebraico voltado para a escritura, a Kabbalah, que utiliza do hebraico, então, isso é muito mais importante, né? Do Hashem. Então, hoje eu quero ensinar para vocês o segredo da menorá. Aquela menorá que ficava no Mishkan. Aquela menorá que é a nossa face. A menorá que representa a chefa que descia sobre o Mashiach, Yeshua, Baruch Hashem. Vamos aprender hoje isso? Nós temos aqui, não reparem a beleza do desenho, nós temos aqui uma representação da menorá. Eu quero dizer para vocês que essa representação, ela não é a original. A menorá original que tinha no templo, ela era deste formato aqui, ó. Só escrever, desenhar pequenininho aqui para vocês terem ideia do formato. Era reto, tá vendo? Os braços da menorá eram retos, desta forma assim, ok? Eu desenhei arredondado, sabendo também que não tem essas divisões, ó. Por quê? Porque este canal do meio aqui, ele alimenta os outros, certo? O canal do meio aqui é o fluxo, desce por ele e vai alimentar os outros, ó. Entende? Então, por isso que a menorá é dessa forma aqui, ó. Tudo aberto, tá vendo? Tudo fluindo. Para que este do meio, que é o central, vá fazer então, vá preencher os outros, certo? Baruch Hashem. Vou apagar aqui para vocês a pequenininha. Primeiro nós vamos apenas colocar números nela, para a gente saber um segredo simples, mas é interessante. Então temos aqui o primeiro braço, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O braço do meio, como eu disse para vocês, que é o quarto, é o braço que está totalmente voltado para as 4 letras, os 4 mundos. Vamos escrever as 4 letras. Yud. Vou botar um tracinho aqui no meio para não, certo? Re, Vav, Rei. Então, este do meio, ele é o número 4, ou seja, é o que tem a chefa principal, que dele desce, então, das 4 letras, o Ruach do Eterno. Então, aqui no quarto, tem o Ruach, ó, Resh, Vav, com um Shuruk aqui, um Ret e um Patá embaixo, Então, você vai fazer a leitura aqui, ó. Ruach. Então, Ruach. A regra diz, quando tem um patá no final da palavra, embaixo da letra Re, eu vou falar primeiro a vogal e depois o som da consoante Re. Então, vamos fazer a leitura? Ruach. Primeiro o patá, a, depois o re, a. A leitura é assim, ok? Ruach, ok? Baruch Hashem. Então o braço do meio, que é a base, vocês veem que ele que sustenta tudo. Ele é o Ruach de Hashem.
das 4 letras, dos 4 mundos, toda a chefa principal vem para este braço do meio. Interessante que não é o primeiro que recebe, mas o central. Isso nos leva à compreensão de que o Eterno trabalha com o equilíbrio. Baruch Hashem. Vamos fazer nossas anotações, porque eu vou estar apagando o quadro, ok? O que significa a palavra Ruach? O que é o Ruach? Na Bíblia em português, na tradução da Bíblia em português, eles colocam espírito. Eu não gosto desta tradução, porque fica dando um entendimento de que existe uma entidade, né? Ou um ser à parte chamado Ruach. E isso não é verdade, certo? O Ruach em hebraico significa vento. Esta é a tradução correta, vento. O que é o vento? Estou com o ventilador ligado aqui. Ele está produzindo vento, certo? A produção do vento artificial. Ele está produzindo um Ruach artificial, ok? Então, o que é o vento? O vento é algo que se movimenta, você consegue sentir, mas você não enxerga. O vento, ele é livre, ou seja, ele passa de um lugar para outro, não é isso? O vento natural, vamos supor, o vento da natureza, ele pode vir de todas as direções, em qualquer momento, você não espera, o vento tá ali, não é assim? Isso é Ruach. Quando eu me refiro Ruach HaKadosh, ou Ruach HaElohim, ó, Ruach Ha, esse Ha aqui, gente, é como se eu estivesse colocando um artigo, o, então, o do, certo? Então eu vou escrever aqui Elohim, ó, Elohim. Não precisa botar o vav, vamos fazer sem o vav. Elohim. Só o rolo aqui já serve. Elohim. Certo? Quando eu vejo na Bíblia Espírito de Deus, na tradução em português, e no original está escrito assim, ó. Ruach HaElohim. O que quer dizer isso? Que o Espírito, no caso o vento, né? O movimento invisível é de Elohim. Certo? Então, quando você vê na tradução em português escrito Espírito Santo, olha o erro. Espírito Santo. Qual é o erro aqui nesta palavra? Porque em hebraico vai estar assim, ó. Ruach HaKadosh. Em hebraico vai estar assim. HaKadosh. HaKadosh. E aí em português eles escrevem Espírito Santo. Qual é o erro? Que vai fazer muitos pecarem? Esqueceu de colocar o artigo. Aqui existe um artigo, Ha. Isso quer dizer do. Então o correto seria, não espírito, ok? Seria vento ou movimento, pode usar a palavra movimento também, tem que ter o artigo, santo, isso quer dizer que é algo que está ligado ao próprio Eterno, não é nada separado do Eterno. Quando eles fazem essa tradução, é para que a pessoa seja incitada a adorar um outro ser, que depois vai ser chamado de terceira pessoa da Trindade. Isso é idolatria. Então, eu peço a vocês, mesmo que você escuta rabino messiânico falar Espírito Santo, não repita. Não repita. O rabino messiânico que fala como um pastor evangélico, ele precisa corrigir isso, certo? Você é judeu, fale da maneira correta, use as palavras corretas. Nunca mais diga Espírito Santo. Sempre você diga mover do Eterno,
movimento do Eterno, ou Ruach HaKadosh, Ruach Elohim, Ruach de Adonai. Sempre lembre de consertar as palavras erradas que aprendemos na religião cristã, ok? Para que nós possamos enterrar os ídolos, sair da idolatria. Baruch Hashem. Então vamos lá. Aprendemos que a haste central, ela faz a ligação direta com o Ruach, com o movimento das 4 letras, porque é o quarto braço, ou seja, vai se referir ao próprio Eterno, aquele tetragrama que constrói todo o universo, né? Já fizeram a anotação? Aqui eu vou apagar. Caso não fizeram, pause, volte o vídeo, pause e faça suas anotações. Baruch Hashem. Então agora, existe uma canção muito linda. Ruach, vamos aprender? Ruach. Primeiro que é citado é o Chokhmah. Vamos escrever a palavra Chokhmah. Chokhmah, o Het, certo? Aí vai ter um rolen aqui, ó. Ro. Aí tem um Raf para fazer. Aí vai ter um Sheva embaixo. Eu tô escrevendo assim, mas depois vocês podem fazer assim, ó. Eu vou fazer aqui, depois eu coloco lá. Tá bom? Então vamos aqui, ó. Ro. Ma. Ok? Re com rolen, ro. O Raf com Sheva. Chokhmah. Chokhmah. O que significa a palavra Chokhmah? Quem lembra? Sabedoria. Faça suas anotações. Vou colocar aqui dentro do quadro sem as necudim, para ficar mais fácil para escrever. Chokhmah. Então, a primeira emanação, quando se acende o fogo. Então, olha, outra coisa importante aqui. Baruch Hashem. O sacerdote, o Kohen Gadol, que acendia a menorá. A primeira lâmpada que ele acendia era essa aqui, ó. Aqui que ele acendia primeiro o fogo, ó. Primeira chama. Desta chama, ele acendia as outras. Então, vamos começar por esta, porque nós sabemos que esta emanação é que vai transmitir para os braços. É como se Deus... nós não podemos achar que Deus é algo que a gente pode partir como um bolo. Mas também, nós temos que compreender que o infinito é Deus. Se Deus ele é o infinito e eu sou finita, eu nunca vou conseguir acoplar Deus de uma vez em mim. Então, por isso, Deus ele vai dispensando partes dele mesmo, através da Sefirot. Nós vamos estudar isso daqui a pouquinho. Primeiro vamos ver o significado de cada braço, né? Então, acendemos então a primeira. Vamos fazer um foguinho aqui. E é importante saber que a lâmpada, ela tinha que ficar inclinada para o meio. Por quê? Porque o fogo do meio é que tinha que estar aquecendo, né? Fazendo os outros também queimarem. Então, essa primeira que foi acendida aqui é Chokhmah, sabedoria do Eterno. Faça as suas anotações. Vamos para a segunda. Em paralelo a Chokhmah era acendida a última aqui, certo? E esta levava o nome de Binah, Beit, Yud, Nun, Rei. Vamos escrever aqui embaixo? Beit, com o Hirik, Bi, Yud aqui também, Na, Nuna, e Rei final, Binah. Binah significa duas coisas. Pode ser traduzido como entendimento ou inteligência.
Outra coisa importante de saber é que este lado da menorá vai acender as emanações masculinas de Deus. À direita e à esquerda, as emanações femininas. Então, se Chokhmah está, tá vendo como ela está ligada, só que oposta a Binah? Então, o que eu entendo é que Chokhmah é emanação masculina de Deus e Binah é emanação feminina. Certo? Baruch Hashem. Faça a anotação que eu vou apagar. Próximo braço a ser acendido. A chama sempre voltando para do meio. Vamos para a canção. Ruach Chokhmah, Ruach Binah, Ruach Chesed, Chesed. Het também, Samer e Dalet. Vamos escrever aqui embaixo para ver como escrevemos Chesed. Het com um segol, Samer com um segol e um Dalet mudo. Então, Chesed, ela é um sinônimo da graça, mas não é exatamente a palavra graça. A palavra graça em hebraico é a Ren. Het, segol, Re, nona sufit, Ren. Ren significa graça. Mas a Chesed, ela tem uma conotação muito parecida. Então, qual é o significado da Chesed no pé da letra? Vamos colocar como bondade. Algumas pessoas chamam também de misericórdia, mas não é misericórdia, porque faça as anotações que eu vou apagar a graça aqui, porque não está cabendo muita coisa. Pausem o vídeo, voltem e façam as suas anotações, certo? Por exemplo, a palavra misericórdia não é Chesed. A palavra misericórdia é Rahamim. Resh, Ra, Ra, Mem, Yud e numa sofit, Rahamim, que na verdade aqui é misericórdias, né? Porque está em plural. Misericórdias. Ok? Então, o que é Chesed? Chesed é algo que é bondade, mas uma bondade que não quer nada em troca. Então, vamos colocar bondade incondicional. Certo? Então, quando você ouvir falar sobre a Sefirá de Chesed, sobre a segundo braço da menorá, lembre-se, ali é o fluir de Deus, de sua bondade, do seu amor incondicional. Certo? Porque amor também tem uma palavra em hebraico, que não é Chesed. Vou apagar misericórdia aqui para a gente escrever amor. Definitivamente precisamos de um quadro maior. Para isso precisamos das contribuições de vocês. Nós precisamos muito que vocês entendam uma coisa. Tudo neste mundo nós descemos para cá para termos trabalho e mérito. O que é isso? Quando a gente só quer para si, para si, para si, a gente está deixando manifestar o faraó, que é o ego. Então, qual é o trabalho que o judeu faz, a judia faz? Aprende a compartilhar. O que eu aprendi, que não é muita coisa, eu compartilho com vocês. Vocês podem compartilhar comigo com recursos para que eu venha conseguir, então, um quadro maior para podermos melhorar as nossas aulas. Vocês podem me ajudar a comprar materiais, como uma câmera para filmar. Podemos também de luzes para o ambiente, para ficar com uma iluminação melhor. E várias outras situações. Deixe que a Chesed do Ruach HaKadosh entre no seu coração a partir de agora e contribua com a nossa congregação. Precisamos de você. Lembre-se, se você
contribui com um trabalho de luz, onde está havendo uma plantação de semente de luz. As pessoas que a partir deste trabalho forem alcançadas pela Torá e se libertarem do Mitzrayim, vão para sua conta de mérito. Baruch Hashem. Então vamos escrever a palavra Havá para entendermos a palavra amor em hebraico? Então vamos. A com Aleph, A, Rei, Ha, Vet, Vá. A Havá é amor em hebraico, certo? O Ahavá, que é o amor do Eterno, também é um sinônimo da Hesed. Então, quando nós lembramos ou pensamos em Hesed, podemos incluir Rahamim, que é misericórdias de Deus. Podemos incluir a Havá, que é amor de Deus. Podemos incluir a Ren, que é a graça de Deus. Certo? Baruch Hashem. Então, este é o segundo braço. Vamos partir, então, para o próximo braço, que está oposto a ele do outro lado. Baruch Hashem. Qual é a oposição da Hesed na Sefirot? Vamos cantar a canção? Ruach Chochma, Ruach Bina, Ruach Chesed Ugevura. Baruch Hashem, Gevura. Gevura. Vamos escrever embaixo para vermos as nekut. É Gimel, Ge, Vet, com churuk aqui, ó, do Vav, para fazer Vu, Ge, Vu, Resh, A, Gevurá, com um rei no final, Gevurá. O que significa Gevurá? Gevurá tem vários significados. A gente chama de julgamento, né? A gente chama de heroísmo. Vamos escrever heroísmo aqui? O heroísmo de Hashem, né? A força de Hashem. A força. Vamos escrever força também. A força de Hashem. Baruch Hashem. Foi com isso aqui, ó. O Eterno tirou o povo de Mitzrayim. Baruch Hashem. Com gvurá, com força, com heroísmo, com julgamento e severidade. Severidade. Faça suas anotações. Também, severidade do Eterno. A força do Eterno, a severidade, julgamento. Ah, é ruim. Não, não é ruim. Se não houver a gvurá, que vai fazer, né, o balancear da Hesed, se a coisa ficar desequilibrada só pro lado da Hesed, desanda. Por isso, olha como é interessante aqui, ó. Isso aqui é aberto, ó. Oposto, mas ao mesmo tempo é aberto. Porque isso tem que estar conciliando com isso. A sabedoria deve estar conciliando com o entendimento, com a inteligência. Não adianta eu ter acesso a uma sabedoria e não ter a capacidade de compreender aquilo. Pense, eu tenho o Theo. O Theo, ele é autista, né? Ele é uma pessoa com autismo, com um nível de suporte 3. Então, o Theo, ele tem muita necessidade intelectual. Ele tem déficit intelectual, ok? Então, eu pego para Theo aqui agora, escrevo uma palavra em português mesmo, ou ele não vai ter a biná dele é fechada. Ele pode até ter acesso a Chokhmah, mas como ele não tem acesso a biná, isso aqui dele, ó, tá fechado, bloqueado, não vai ser de valia nenhuma para ele. Vocês compreendem o que eu estou falando? Então é necessário que eu tenha a oposição, contudo, o fluxo deve estar aberto, certo? Então a Hesed deve estar com o fluxo aberto para a Gvurá, para que haja o equilíbrio, para que a coluna central favoreça. Podem fazer então as anotações que eu vou apagar. Vamos continuar a canção. Ruach Chokhmah, Ruach Bina, Ruach Hesed Ugevura.
Aqui é um tá, viu, gente? Na aula passada eu escrevi a palavra da'at de forma errada. Eu quero retificar aqui. Eu escrevi da'at assim, ó. Com Ain. Mas da'at não é com Ain. Então vamos consertar hoje. Da'at é com Aleph. Certo? Então vamos escrever da'at. Dalet patá. Aleph patá. E um taf no final. Da'at. Da'at. A gente sabe esse da'at foi o local, né? Onde houve toda a confusão de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E esse Ruach Da'at, o que é que traz pra gente? O que é que significa Da'at? Da'at, ele é traduzido em português, no texto bíblico, como conhecimento. Só que a gente pode chegar a confundir, combinar, quando fala conhecimento. Então, eu quero mais clarear um pouco a consciência de vocês com Da'at, que é conscientização. Consciência. É Da'at, certo? Então, quando no texto bíblico é dito assim que Adam conhece Rava no sentido sexual da palavra, ali a palavra que aparece em hebraico é Da'at, certo? Então, por quê? Porque a Da'at é algo profundo, é algo que você vai ver por dentro. É algo que vai ter um relacionamento íntimo com alguém ou com alguma coisa. No caso aqui, ter um relacionamento íntimo do tipo de sexo, né? Algo que é uma coisa que um entra dentro do outro. Com o Ruach do Eterno, o que significa isso? Significa literalmente deixar Deus entrar dentro. Literalmente, você tem que ter a capacidade de deixar Deus entrar. Ah, mas Deus já tá em mim porque eu tô vivo. Sim, Deus tá em você porque tá vindo com a fagulha do Ruach, né? Da nossa alma, que é Ele. Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de deixar porque uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que eu tenho que falar pra vocês. Esse fogo aqui não acendia sozinho, não. Tinha uma coisa aqui, ó. Um utensíliozinho aqui, ó. Na cabecinha de cada um desses braços, que guardava um negócio aqui. Como é o nome? Quem lembra o que tinha aí? Né? Vai ganhar 7 pontos. Azeite. Baruch Hashem. Shemen. Vamos escrever Shemen, que é azeite. Shin. Com o pontinho pro lado de cá para ficar com som de sh, certo? Shin. Aqui um segolo embaixo. Mem. Segolo também. E o nono no sulfite, certo? Shemen. Lembre-se de falar a letra final. Shemen. Shemen significa azeite. Olha que lindo que eu descobri agora olhando para essas letras. Baruch Hashem. Vamos ver a gematria de Shemen? Shin nós sabemos que é 300. Mema é 40. E Nuna é 50. Ok? Quando nós juntamos tudo aqui, vai dar um valor de 390. Se nós procurarmos a raiz de 390, somando os números vai dar 12. 12. 12, quando nós falamos 12, nós sabemos que estamos nos referindo às 12 tribos de Israel. Né? Então, o mover de Deus, o fogo de Deus, o Ruach de Deus, que é o fogo, que é a chama. Você vê que o fogo ele não fica parado, ele fica, ó, ali é um lurim, ok? Então, ali é um Ruach, né? É um movimento. Então, esse fogo, essa chefa do Eterno, ele vai pousar, ele vai se alimentar, ele vai se manter sobre as 12 tribos de Israel, sobre o povo do Eterno, sobre quem é Israel, Baruch Hashem. Então é necessário que tenha o Shemen para que venha então a Da'at, o conhecimento, a conscientização do Eterno para uma pessoa. É necessário que tenha o Shemen para que venha a Chokhmah. É necessário que tenha o Shemen para que venha a Binah. É necessário que tenha Shemen para que venha Chesed Gvurah. Né?
O shemen, aquilo que vai alimentar o fogo, né? O ruach, ele vai queimar, não é no ouro da menorá, ele vai queimar no shemen, que é o alimento, que é aquilo que é a combustão, não é isso? Aquilo que vai manter. Para isso eu tenho que fazer parte das tribos. Para isso eu tenho que tomar a aliança de um povo. Eu tenho que ser parte daquele povo. Eu tenho que praticar a tradição. Eu tenho que praticar os costumes daquele povo. Eu tenho que tomar para mim a Torá, porque a Torá é o contrato do povo do Eterno de Israel com Deus. Então o Shemen envolve tudo isso. É necessário Torá, é necessário costume e tradições judaicas para que o Ruach, para que o fogo de Deus acenda em mim. Ah, mas as pessoas estão por aí, nunca cumpriu Torá e diz que está cheio do Espírito. Pode ser do Espírito, não duvido. Mas do Ruach HaKadosh não é. Ah, mas então você está dizendo que ninguém consegue falar com Deus? Eu não disse que as pessoas não conseguem falar com o Eterno. Mas o Eterno entrar num corpo impuro, que come comida impura, que fala palavra impura, que não tem shemen. Agora você vai ter que me provar que é. Não é. Não é. A profecia do Eterno pode vir na boca de um animal. Pode. Mas aquilo tem que ter um propósito. Deixa eu dar um exemplo. A mula de Bilam falou, não foi profecia que ela falou, né? O que a mula de Bilam falou? Falou dela mesmo. O Senhor tá me batendo, eu te servi a vida toda. Então vamos ter cuidado com essas conversas de que um por aí levanta, Deus falou, não sei o quê. O Eterno pode qualquer coisa, não vamos colocar o Eterno numa caixa, mas também vamos entender que o Eterno trabalha em santificação, em santidade e organização, porque o fogo queima no Shemen. Vamos faça suas anotações que eu vou apagar para irmos para o próximo braço da menorá. Agora o último braço que aparece aqui da menorá, então que está oposição da At e ao mesmo tempo fluindo junto com da At, que é Irat. Irat Hashem. Irat. Yud Hir. Resh. Kamatz. Tá, final. Irat. O que significa a palavra Irat em hebraico? Temor. Os sábios nos ensinam que o Eterno, ele dispensa para nós todas as coisas, menos Irat. O trabalho da alma para com o Eterno, na verdade, é produzir Irat Hashem. Irat Hashem é o temor a Deus, o temor ao Eterno. O temor, a gente pode iniciar ele com o medo. Ah, mas ter medo de Deus, mas Deus é amor. Não vai nessa. Deus é amor, cadê a palavra amor? Tem resto dali que pode ser mais ou menos amor. E vurar do lado aqui para poder lembrar que o amor vem com um porrete na mão. Mas, o que nós devemos levar em consideração? O Eterno é nosso Pai, certo? Se você entende que Ele é seu Pai, você tem filho e filha, ou você é um filho, você deve levar em consideração que o seu pai, quando ele diz assim, me respeite, meu filho, ele não quer que você fique aterrorizado, né, no relacionamento com ele. Ele quer que você tenha respeito. Então vamos aumentar o nosso conhecimento sobre Irat. Além do medo, que é algo mais primitivo, nós vamos então elaborar um respeito pelo Eterno, muito grande, porque lembre-se que o Eterno é infinitamente enorme. Quanto mais ele é grande, que você tem essa consciência, esse Da'at, por isso que o Irat e o Da'at andam junto. É oposto, mas ao mesmo tempo
flui junto. Por quê? Quanto mais eu tenho a consciência da grandeza de Deus, do poder de Deus, do amor, da benevolência de Deus, da gvurá de Deus, de tudo que Ele é, de que sem Ele eu nem existiria. Sem Ele não existiria nada a não ser Ele mesmo. Então eu vou começando a compreender um respeito sobre Deus. E ainda mais, que é o que nós devemos buscar, que é o que nós devemos realmente ser irata a Deus, é admiração. O Eterno, Ele deseja e nós devemos admirá-lo. O Eterno, Ele é terrível? Sim. Ele mata, destrói? Sim. Mas lembre-se, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele tem um amor incondicional pela sua criação. Ele desejou amar. Ele desejou que nós existíssemos. Pelo desejo do Eterno é que nós temos vida hoje. É que existe toda a beleza que você consegue contemplar na Terra. E olha que isso aqui é 1% da realidade. Quando nós tivermos acesso aos 99% da criação de Deus, nossos olhos carnais não são capazes de enxergar a grandeza e a beleza da magnitude da criação do Eterno. Com isso, nós começamos a ter admiração por Ele. Esta é a verdadeira irata Hashem, o verdadeiro temor a Hashem. Assim você vai ter cuidado no que você fala, porque você vai perceber que o Hashem está ao seu lado. Você vai ter cuidado no que você pensa, porque você sabe que Hashem é onisciente. Ele sabe os seus pensamentos. Você vai ter cuidado no que você se alimenta, porque você sabe que dentro do seu corpo existe faísca de Hashem. E assim nós vamos nos aperfeiçoar. Só que o Irat Hashem só pode partir do ser humano. O Eterno, Ele não força a gente a ter Irat a Ele. Nós temos que trabalhar a nossa alma para termos Irat. Por isso que a Da'at, que foi onde aconteceu o pecado, está ligado abertamente ao Irat. Adam não teve Irat Hashem. Adam fechou aqui, ó. A Adam e Rava lá no dia, eles fecharam isso aqui. Tiraram o medo, o respeito, o temor e a admiração de Deus. Tirou tudo. Aí o que aconteceu na Da'at? Não fluiu. Aí aconteceu uma quebra, né? Não só da Da'at, mas da Res, do Burá, como eu já expliquei no outro vídeo para vocês. Baruch Hashem. Faça a anotação que eu vou apagar para a gente continuar aqui a compreensão do segredo da Menorá. Baruch Hashem. Agora que já completamos todos os braços com todas as emanações do Ruach do Eterno, faltou acender a chama, né? Baruch Hashem. Então, depois de resto daqui, a Gvurá, depois Da'at, e por último, nós explicamos aqui o Irat, que é o temor a Deus. Agora, nós vimos que temos 7 braços. Nós já sabemos que temos que consertar 7 sefirot, que estão embaixo. Vamos colocar as referências da Sefirot para sabermos como trabalhar estas emanações? Então vamos. A primeira referência aqui que nós temos de Sefirot que se rompeu é Hesed. Então este braço está ligado a Hesed. Este braço está ligado a Gvurá. Este braço está ligado a Feret. Este braço está ligado a Netza. Não, este braço do meio, o do meio está ligado a Netza. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu vou apagar aqui desse jeito que eu fiz e vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É melhor para vocês. Não vai dar certo aqui, peraí. Então, o braço número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, 6 e 7. Então, o número 1, vamos apagar aqui, energia masculina já sabemos, energia feminina também já sabemos. O braço número 1 está ligado a Hesed. Hesed. O braço número 2 está ligado a Gvurá. Gvurá. O número 3 está ligado a Tferet.
Fe, Re. Aqui tem um Aleph. E Fe, Re e Tav final, certo? O número 4 está ligado, que é o do meio aqui, ó, está ligado a Netzach. Nun, Sadik, Re. Netzach. Ó, Netzach. Certo? Tiferet. Certo? Baruch Hashem. O quinto braço vai estar ligado com a Sefirá de Hod. Hod. Sexto braço com Yesod. Sod. Sétimo braço com a sétima Sefirá, Malchut. 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 Baruch Hashem. Então nós temos as referências dos braços também com a Sefirot. E assim nós vamos saber trabalhar elas. Vamos iniciar pelo braço número 1 com Chesed. Então, Chokhmah. Ela está ligada com o trabalho de recuperar a quebra de Chesed. Como que eu, em minha Chesed, vou, então, fluir Chokhmah para consertar... Não. Como que eu fluo a sabedoria divina, a Chokhmah, para consertar a Chesed? Olha só. A sabedoria divina, o que é a sabedoria divina? Dou uma dica para vocês. É algo que tem instrução de Deus, né? É algo que... Como é que eu posso dizer? É isso que eu estou fazendo aqui, Kabbalah. É passar para o outro ou para mim mesmo, receber o quê? As emanações das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, dos segredos de Deus. Isso é Chokhmah. Então, para que eu consiga fluir Chokhmah, eu preciso construir minha Chesed. Porque sem a bondade incondicional, sem o amor de Deus em mim, sem eu conseguir compartilhar isso, porque, entenda, é como eu falei para vocês, é necessário vocês contribuírem comigo por um outro fato que eu vou explicar agora. Quem lembra aqui de um milagre que aconteceu com o profeta Elisha, profeta Eliseu, ali no Tanar, onde a viúva estava, que era essa viúva, ela era mulher de um dos alunos daquele profeta, e ele havia morrido e ela estava passando necessidade com seus filhos. Ela e seus filhos seriam tomados como escravos pelo fato de que eles não tinham condições de pagar as dívidas, não tinham condições nem de sobreviver. E aí ela pediu ajuda do profeta. E o profeta falou o que com ela? Você tem o que em casa? Ou seja, a gente tem que entender que nada vem assim, ó. A única coisa que veio sem nada foi a criação inicial de Deus. Por quê? Porque quando Deus faz tudo com isso, acontece uma quebra. Porque o vaso, o ser que foi criado, ele não aceita o pão da vergonha. O que é o pão da vergonha? Já ensinei vocês. É a pessoa receber tudo de graça. A pessoa receber tudo de uma forma que nem agradecimento, nem gratidão ela consegue devolver para quem a deu. Para quem deu, né, tudo a ela. Então aquilo se rompe. Imagina a pessoa ficar lhe sustentando dia após dia, tempo após tempo, e você não tem direito nem de falar obrigado para aquela pessoa. Você começa a se sentir um lixo. Assim foram os vasos primordiais. Eles quebraram. Então o acordo é o seguinte: eu vou trabalhar para Hashem e Hashem depois me dá o mérito de eu viver num mundo lindo que ele criou. Por isso o homem está aqui, nessa escuridão, para fazer o trabalho. Certo? Então, entendemos então que para mim receber sabedoria, eu tenho que compartilhar. Porque bondade incondicional de Deus é compartilhamento. Ela então falou, eu tenho óleo. Então você vai pegar o óleo que você tem, consiga vasilhas, até os vizinhos também entrou na Chesed. Todo mundo estava compartilhando. E ela começou a derramar o óleo. E quanto mais vinha vasilha, mais tinha óleo. Quando acabou a vasilha, quando acabou o compartilhamento, acabou o quê? Acabou o azeite. Entendeu? Então, aquele azeite ela vendeu e ela conseguiu pagar tudo e ela ainda sobreviveu o resto dos dias dela com o dinheiro daquele azeite. Então, é necessário que para Chokhmah fluir, a sabedoria de Deus fluir em nós, a gente tem que construir essa resta, a gente tem que
compartilhar. Olha, se eu sei esse pouquinho aqui de Torá e eu ficar calada, eu não vou ganhar mais de Deus. Deus não vai conceder mais sabedoria, mais formar para mim. Entendeu? Eu preciso compartilhar. Eu preciso ser ter a característica de bondade incondicional, amor. Eu tenho que ter misericórdia do outro. Certo? E assim o Eterno vai fluir a sua Hormá sobre mim. Baruch Hashem. Então fizemos o paralelo do primeiro braço. Vamos para o segundo braço agora, que temos aqui aparecendo. É a Hesed do Eterno. Para que a Hesed flua, o que eu tenho que consertar em mim? Vamos ver o que eu tenho que consertar? Vurá. Olha só. Então, Hesed. Hesed. Para Hesed fluir em mim, do braço aqui da menorá, eu vou ter que consertar a Sefirá Gvurá em mim. Gvurá. Gvurá. A Gvurá é o julgamento, né, de restringir um limite para as coisas. É dizer não para o mal. É dizer não também para certas características que parecem boas, mas não são. É dar limite. É ter força. É ser herói mesmo, de vencer na vida, de buscar, de não ter medo, de lutar. Baruch Hashem. Então, quando eu tenho essa característica consertada em mim, aí a resta de Deus vem para mim. Porque o Eterno não pode compartilhar a sua resta se eu não consertar a Gvurá. Porque se eu não conserto a Gvurá, você vê aqui que não tá ligado no outro, tá vendo? Se eu não conserto a Gvurá, sabe o que acontece? Eu desgramo com a resta. Eu acabo com a resta. Não adianta nada ter resta sem Gvurá. Vai esculhambar tudo. Passa a mão por cima da minha cabeça. A bichinha tá cansada. A bichinha ficou acordada de madrugada. Não precisa levantar pra fazer chacari. Vai dormir de tarde, não faz mirrar não, você tá cansada. Ô, gente. Eu não tô tendo Gevurá, o Eterno vai ter que cortar a Hesed. Porque se ele deixar a Hesed fluir em mim sem Gevurá, eu vou ficar alheia a meus compromissos com o Eterno. Eu vou ficar alheia ao compromisso com os outros também. Eu vou deixar pra lá o cuidado comigo mesma. Baruch Hashem. Então vamos para o próximo. Agora o braço de Daat. Vamos ver qual é a Sefirá que está ligada. Então vamos... lembrando que agora eu estou consertando aqui a escrita de Daat. Ó. Assim que escreve, ok? Baruch Hashem. Daat. Então Daat que é o quê? A consciência. A conscientização da sabedoria com o entendimento de Deus. Ou seja, se conscientizar da verdade de Deus, da existência do Eterno, conscientizar do que é necessário fazer para me elevar. Vai estar ligado com Tiferet. Tiferet. Tiferet a gente sabe que é o equilíbrio entre Gevurá e Hesed. Tiferet é a verdade. É ali que a alma se torna Israel, ali que está localizado o ensino de Torá. Então, para que eu consiga a conscientização do que é correto, eu tenho que ter Torá equilibrada dentro de mim. Eu tenho que me tornar Israel de verdade. Eu tenho que saber colocar minha Hesed e minha Gevurá de forma equilibrada. Caso contrário, eu nunca vou me conscientizar de Deus. Aquilo para mim vai ser, não aprendi, tá bom, não vou ter aquela consciência clara. Vou dar um exemplo para vocês. Uma criança pequena, por exemplo, vamos botar uma criança de 1 ano e meio, ela vê uma tomada, ela mexe na tomada, ela não tem ela não tem consciência de que aquilo é ruim. Assim, há pessoas com a alta desequilibrada, a gente até fala, nós estamos no período de Pêssar, como está na Bíblia. Não podemos comer nada que é trigo. Legal. E come trigo, come pão, come bolo. A Daat está estilhaçada. Não tem consciência da Torá. Está do mesmo jeito.
Quando Adam peca, a primeira coisa que quebra é Da'at. Certo? Pense nisso. Faça as anotações. Vamos passar para o próximo braço. Então ali, nós temos agora o do meio. Eita, o mais forte, hein? Este Ruach Hashem aqui é o mais forte. Lembre-se que aqui eu coloquei só o nome da essência e não coloquei Ruach. Mas é assim, ó. Ruach Chokhmah, Ruach Hesed, Ruach Da'at, Ruach Hashem, que eu não vou falar aqui, não tem como falar o tetragrama, ok? Ruach Irat, Ruach Gvurah e Ruach Binah. Todos são os movimentos do Eterno. Depois eu vou fechar com uma coisa aqui. Vamos falar logo que eu lembrei, se não esqueça. Lembre-se. Yeshua, nosso mestre, nos ensinou. Aquele que blasfemar contra Ruach HaKadosh não tem perdão. Lembre-se. O que é Ruach HaKadosh? É um ser. Terceira pessoa. Não. É esses mover. É esses movimentos aqui, ó. Essa movimentação de Deus. Lembre-se, a menorá tá na tua cara. 2 braços. 1 braço. 2 braços. 2 braços. Lembre-se. Visão, audição. Narinas, que é sentimentos. Fala. Cuidado para não blasfemar o Kadosh Hashem. Então vamos. Então aqui no meio nós temos o Ruach Hashem. Ruach Hashem. Vou escrever Hashem para não escrever o tetragrama toda hora. Não devemos escrever para não ficar apagando, né? Hashem significou, isso aqui eu já falei, é um artigo. Isso aqui não faz parte da palavra. Esse aqui. Isso aqui é do. Então, ó. Ruach, movimento, mover, vento, do, Shem. Shem a gente sabe que é nome. Então é o Ruach do nome. Que nome? Esse nome aqui. Yud, o Ré e o Vav e o Ré. Certo? Então o que eu preciso consertar para que isso flua? Qual é a Sefirá? Netzach. Ó. Netzach. Netzach. Netzach é a perna direita. Inclusive foi com um salto, né? Da perna direita de Netzach. Foi com esse Ruach Hashem aqui, ó. Que o povo foi guardado da morte dos primogênitos. Pra que a perna serve? Ela serve pra andar, ó. Trocar o passo. E a perna direita, isso denota o lado da misericórdia, não é assim? Então, eu preciso caminhar com misericórdia. Eu preciso ir para frente. Eu não posso ficar parada. A pessoa que serve ao Eterno com o Ruach Hashem nela, ela movimenta, ela caminha para frente. Ela tem Netzach ativa. Netzach significa eternidade também. Ou seja, ela busca a eternidade. Ela busca o Ein Sof. Ó, Ein Sof. Vamos escrever Ein Sof. Ein Sof. Sof. Aqui nós temos um Fei sufito, ó. Samer. Vav, Rolen Vav, Sof. Ein Sof. Essa palavra Ein Sof, quando a gente fala Ein Sof, a gente está se referindo ao infinito. Certo? Infinito. E o infinito é o eterno. Porque o eterno é eterno, o nome já fala eterno. É Hashem. Certo? O que significa En? Significa nada. E Sof significa fim. En significa nada. E Sof significa fim. Aí quando eu tenho nada do fim, não existe um fim, tá vendo? Não tem um fim, então é um infinito. Esta é a compreensão. Então, quando eu ativo minha Netzach, eu vou buscar isso aqui, ó. Eu vou buscar o infinito. Com a minha perna direita, ó, com a misericórdia, eu vou caminhando para frente. E nisso, o Ruach das 4 letras vai vir, porque eu estou buscando ele. Então, ele vem, é uma conexão muito forte. Baruch Hashem. Faça a anotação que agora vamos continuar. Vamos para o próximo braço, que é o 5º braço. Irat. Baruch Hashem. Para que o Ruach Irat
para que o movimento do temor de Deus flua em mim, eu tenho que consertar Hod. Ó. Ruach Irat. Irat. Ruach Irat. Movimento do temor de Deus. Certo? Como que eu vou conseguir isso? Consertando a Hod. 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 Hod é a humildade versus a ousadia. Olha só. Humildade. Ela é traduzida como esplendor. Por que é traduzida como esplendor, Hod? Porque nessa sefirot é que nós conseguimos receber a revelação divina. Revelação divina. Olha só. Aí, ó, tem muito profeta aí. Será que a Hod está consertada, hein? Para que essa Hod consertada aqui funcione, camarada tem que ter Irat Hashem. Eu quero ver pessoal aqui, Irat Hashem, temor ao eterno. Quando alguém falar para você que Deus falou com ele, você observa se essa pessoa tem Irat Hashem. Será que tem? Será que respeita o eterno? Será que respeita as suas leis? Será que tem medo de Deus? Será que Deus disse assim, guarde Shabat? 39 vezes o Eterno falou, guarda Shabat. Será que essa criatura guarda? Ele está dizendo que Deus fala com ele? Ele tem roda ativada? E a humildade? Como? Porque ele quer ser o líder. Ele quer mandar nas pessoas porque Deus fala com ele. Ele quer o dinheiro das pessoas porque Deus fala com ele. Então, isso aqui também está quebrado. Então, não tem rodo. Como é que tem rodo sem revelação, sem humildade, sem irato? Por isso que eu digo para vocês, duvide muito de reveladores. Se nós tivéssemos, a Mashiach tivesse já vigente, todo mundo ia cair em fio de espada. Vai por mim, viu? Vai por mim. Tá escrito, profeta falso tem que cair na espada. E tá escrito nas profecias que Mashiach chegava a meter tudo na faca. Não se preocupe que vai sambar. Pelo Hashem. Então, próximo aqui é o Vurá. Então, para aqui, o Ruach da Gevurá. Vamos escrever? Ruach. Gevurá. 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 Pelo Hashem. Para Gevurá funcionar, eu tenho que consertar a minha Yesod. Yesod. No vídeo que eu fiz ontem, eu falei bastante da Yesod. Vocês que não assistiram ainda, vão lá conferir o material. Eu peço a vocês que confiram o material do canal. Não fique em um vídeo apenas. E outra coisa, inscreva-se no canal. Ajude-nos, né? Nós estamos aí com quase 300 inscritos. Eu quero ter uma meta aí para 500 inscritos. Me ajude, compartilhe o vídeo, né? Eu acredito que muita gente queira o Eterno, né? Baruch Hashem, o Eterno é gostoso, é delícia. Eu falo com o Theo aqui em casa, eu falo que ele é delícia. Papai do céu é delícia, né? Nós estamos falando de Papai do céu, coisa boa. Compartilhe os vídeos do canal e assista também. E dê like em todos os vídeos, para que outras pessoas consigam aprender dessas maravilhas do Eterno. Baruch Hashem. Então, essa gvurá de Deus, esse heroísmo de Deus, essa valentia, essa força de Deus, essa coisa boa que nos salvou dos nossos inimigos, para que a gente consiga que isso flua, consertar isso. Yesod é o fundamento, né? Eu necessito então ter uma Yesod trabalhando perfeitamente, pelo menos eu não digo perfeitamente que é perfeito só o Eterno, mas eu digo assim, pelo menos eu tenho essa atenção de estar cuidando da minha Yesod, né? Cuidando do meu fundamento. O que é Yesod? Já falei com vocês. Família, sexo e dinheiro. Eu tenho que ter um relacionamento saudável com a minha família. Eu tenho que ter um relacionamento saudável em relação à minha vida sexual. Eu vou fazer um vídeo só disso aqui. Não sei que dia, mas
E tenho que ter um relacionamento saudável com o dinheiro. Dinheiro eu não posso rejeitar, mas também não posso viver em função disso. É um equilíbrio. Tudo aqui é equilíbrio. Lembre-se, o Uruach das 4 letras fica no meio. Vamos equilibrar as coisas. Baruch Hashem. Como eu falei ontem no vídeo, eu não vou falar muito, mas vocês podem assistir o vídeo de ontem para aprender mais um pouquinho. Baruch Hashem. Então vamos para o último braço, que é Ruach Binah. Baruch Hashem. Então, Ruach, lembre-se que é o movimento, o mover, né? A movimentação de Deus. Vamos lá. Em Binah, dentro de nós. Binah, que nós já vemos que é a inteligência, que é o entendimento das coisas. Como eu falei, não adianta eu ter na minha mão um livro de sabedoria, mas eu não tenho a capacidade da leitura, eu não tenho a capacidade de absorver ali o contexto dos textos, ter aquela, como é que eu posso dizer? A compreensão textual, eu não tenho a capacidade de fazer a interpretação da leitura daquele texto, entende? Então, Binah é muito necessária para podermos, então, incorporar a sabedoria de Deus em nós. Vê que o braço de Chokhmah e Binah está fluindo um para o outro, e são energias opostas, né? Vamos colocar assim. Abba e Ima. Eu nunca já falamos sobre isso aqui. Aqui é o pai, aqui é a mãe, né? De toda a criação. E flui do eterno. Tudo é Deus, gente. Tudo é Deus. Certo? Mas como eu falei no começo, Deus é infinito. Então, para que ele consiga mostrar para nós a sua face, né? Ele tem que ir mostrando uns pouquinhos assim, ó. Veja que Binah, veja que Chokhmah, veja que Da'at, veja que Res, entendeu? Baruch Hashem. Então, Binah, para poder Binah fluir, eu tenho que estar com a minha Malchut consertada. Eita, Malchut, perigosa. Malchut. Malchut é o mundo físico, a fisicalidade, a última Sefirá, onde Adam caiu. E é daqui que a gente tem que subir para consertar as outras. Então, Malchut é o reino. Aí, quando Yeshua fala do reino de Elohim, reino de Deus, né? As pessoas pensam que é o céu. Interessante, né? Não sabe hebraico, né? Quando eu também não sabia, eu achava que era o céu. Mas agora eu entendi que o reino que Yeshua falava era Malchut. Porque Malchut ela será corrigida e se tornará Keter no final. Por isso que será, então, considerada o reino de Elohim. Hoje, quem reina em Malchut é o Satan. Vamos escrever Satan? Baruch Hashem. Então, vamos escrever Satan? Aqui, ó, ao invés de sh, eu vou colocar do lado de cá o pontinho, vai ficar sa. Aqui eu vou fazer um tet. Tet. Tan. O nono. Satan. Satana significa adversário ou desviador. Certo? Vamos colocar a palavra desviador que vai ser mais fácil de entender. Adversário também dá para compreender. Se quem é o rei de Malchut no momento é o desviador, qual é o problema que eu passo em Malchut para corrigir? Vamos pensar? Se, ó, Malchut ela tem que se tornar reino do eterno, ó. Ó, Malchut Hashamayim, não é isso? Reino dos céus, reino do eterno. Então, tem que ser reino de Hashem. Vou botando em português aqui, meio transliterado. Tem que ser reino de Hashem. Só que no momento ela é reino de desviador, de Satã. O que é que eu tenho que consertar nela, então? Eu tenho que vencer o desviador. Eu tenho que tomar o reino dele. Eu tenho que destronar ele. E colocar Hashem para reinar em Malchut. Pense no Malchut interno, dentro de você, certo? Depois a gente corrige o fora. Primeiro a gente pensa em corrigir dentro. Então, o faraó, lembra do faraó? É o Satã interno. É chamado de ego, certo? Ele está reinando em Malchut. Para mim corrigir Malchut, para eu conseguir deixar a inteligência, o entendimento de Deus fluir em mim,
eu preciso colocar Hashem, aqui o tetragrama, ó, no trono de Malchut. Entendeu? Então, Malchut precisa ter um rei chamado Yud Rei. E o Vav e o Rei. Dentro de mim. O que é isso, ter um rei eterno dentro de mim? Quem manda no reino? O rei. Se o meu rei é Hashem, ele que vai determinar as regras do reino. Então, eu tenho que ouvir a instrução de Hashem. Quando eu ouço e obedeço a Torá, que é a instrução de Hashem, Hashem passa a reinar em minha Malchut. Quando eu digo Malchut, é o mundo físico, ou seja, as minhas ações. Por isso que é tão importante praticar os mandamentos. A religião cristã, ela ensina que você precisa apenas acreditar. Desse jeito, quem está reinando em Malchut é o Satã. Porque Malchut é a fisicalidade. Por isso que nós temos que usar a fala, nós temos que usar as nossas mãos, usar as nossas vestes, para cumprir os mandamentos da Torá de Hashem. E assim o Malchut vai se tornar Malchut Hashamai, Malchut Hashem, e não Malchut Satã. Baruch Hashem! E assim você não mora mais em Misraim. Assim você mora agora em Israel. Não é isso? Ah, não, eu moro no Brasil. Estou dizendo no sentido espiritual. Porque a sua vida, quando a gente faz a gente reza para quem? A gente reza para o povo de Israel. A gente reza pela terra de Israel. Nós estamos realmente vivendo em Israel. Tanto morando aqui como morando lá, não importa. O que importa é a consciência. Baruch Hashem. Que coisa linda e maravilhosa. Baruch Hashem. Faça suas anotações. Leve em consideração cada palavra. Lembre-se de contribuir conosco. Porque nós, além de nós precisarmos da contribuição de vocês, vocês só vão conseguir fluir com a contribuição. Pedindo dinheiro. Não estou pedindo dinheiro. Eu estou lhe ensinando a compartilhar. Certo? Não existe essa coisa de eu dar certo. Porque quando eu faço eu, ó quem tá reinando, ó, eita! Mas quando quem tá reinando? Hashem. Então, agradeço a vocês por me dar a oportunidade de compartilhar a sabedoria do Eterno que eu consegui aprender. E que vocês sejam abençoados. Foi muito bom participar também da festa de Pêssar com vocês. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom. Hag Pêssar Sameach. Ola Tovim Lekulam.